Ed e Lorraine Warren se tornaram figuras icônicas de caça-fantasmas na cultura pop, especialmente com o sucesso da franquia Invocação do Mal, inspirada em suas vidas. Nos filmes, Vera Farmiga interpreta Lorraine e Patrick Wilson, Ed. A franquia também gerou spin-offs de sucesso como Annabelle e A Freira, baseados em eventos sobrenaturais que os Warren investigaram. Além dos filmes, o trabalho dos Warren foram relatados em vários livros best-sellers e até mesmo no filme Invocando Espíritos de 2009. Eles são conhecidos como os defensores do sobrenatural, mas na realidade as coisas são um pouco diferentes. Apesar de serem vistos por muitos como heróis, algumas de suas histórias foram bastante exageradas, como o famoso caso da assombração de Amityville. E é claro que sempre houve dúvidas sobre a real habilidade dos Warren em lidar com espíritos. Agora não me entenda mal, eu também queria acreditar que tudo o que eles viveram era real, mas quanto mais eu pesquiso sobre eles, mais cético eu fico. Sejam bem-vindos, eu sou Wilter Leonardo e hoje vamos tentar entender um pouco mais sobre os Warren e a verdade sobre quem eles realmente eram. Será que eles foram os corajosos caça-fantasmas que nós vimos nos filmes? Ou oportunistas que exploraram o medo das pessoas para ganhar fama e gerar riqueza? O documentário da Netflix, O Diabo em Julgamento, explora bastante essa ideia, sugerindo que os Warren talvez não sejam tão virtuosos quanto nos filmes. Além disso, surgiram acusações após Ed falecer, incluindo uma de envolvimento de Ed com uma menor de idade. E dizem por aí que Lorraine sabia disso. Mas quem foram Ed e Lorraine Warren de verdade? E como suas vidas ficaram tão cercadas de polêmicas? Ed e Lorraine eram de Bridgeport, Connecticut, e ambos cresceram no catolicismo. Eles se conheceram em 1944 durante a adolescência. Lorraine já acreditava ter habilidades como médium, enquanto Ed, após servir na Segunda Guerra Mundial, despertou ainda mais interesse pelo sobrenatural. O casal começou visitando casas supostamente mal assombradas. Ed fazia desenhos das residências e dava de presente aos proprietários, em troca da confiança deles para poder entrar nas casas, é claro. Uma vez lá dentro, Lorraine tentava se comunicar com os espíritos. Assim, a reputação dos Warren como caça-fantasmas só foi crescendo e crescendo. Em 1952, eles fundaram a Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, e ao longo dos anos eles investigaram mais de 10.000 casos de atividade paranormal. Alguns casos, como o horror em Amityville, os colocaram em destaque, pois o envolvimento deles em Amityville foi amplamente divulgado, e eles se tornaram sinônimo em investigações paranormais, até mesmo na cultura popular. Ronald DeFeo Jr., o responsável pelos assassinatos em Amityville, alegou insanidade, dizendo que ouvia vozes na sua cabeça. No entanto, ele foi condenado a 6 acusações de homicídio em segundo grau e recebeu 6 sentenças de prisão perpétua em setembro de 1975 e faleceu na prisão em março de 2021, aos 69 anos. A casa onde os assassinatos aconteceram ficou vazia até dezembro de 1975, quando George e Kate Lutz se mudaram para lá com seus filhos. Eles mudaram para casa e pediram a bênção de um padre, e mesmo assim a família relatou estranhos acontecimentos. George contou que forças invisíveis o imobilizavam na cama, e sua esposa passava por transformações assustadoras. Será que não era TPM? 4 semanas depois, os Lutz fugiram da casa. E 5 meses depois, Ed e Lorraine chegaram na casa para investigar. Ed disse que foi empurrado por algo invisível, enquanto Lorraine teve visões aterrorizantes. E eles até capturaram a foto de uma criança demoníaca no porão, confirmando, segundo eles, que forças malignas estavam ali presentes. A família Lutz então vendeu a casa e se mudou para a Califórnia.
Desde então não houve mais relatos de fenômenos sobrenaturais naquela casa. O caso de Amityville gerou vários livros. Quanto às experiências demoníacas dos Lutz, elas foram questionadas por várias pessoas. O Dr. Steve Kaplan, investigador paranormal, acreditava que toda a história era uma farsa. Ele foi inicialmente convidado para investigar, mas quando disse que revelaria fraude se encontrasse, ele foi na hora dispensado. E logo depois Ed e Lorraine foram chamados para assumir a investigação. Enfim, pode ser que esse Dr. Steve Kempler seja um hater querendo fama em cima da história, ou não. Só que mais tarde o advogado de Defel, William Weber, confessou que ele e os Lutz combinaram aquela história, enquanto estavam sentados na sala bebendo vinho. E não era só isso, os Lutz eram os únicos a testemunhar os eventos sobrenaturais. Nenhuma outra pessoa e nem mesmo a polícia teriam testemunhado os eventos. A polícia nem mesmo foi chamada na semana em que os eventos estariam acontecendo, como aconteceu no filme. E como portas e janelas teriam sido arrancadas sendo que elas estavam intactas. E as pegadas demoníacas na neve, sendo que era numa época que nem tinha nevado. Até a famosa masmorra vermelha, a suposta masmorra sinistra, era apenas um espaço de encanamento. Com o tempo, as provas continuaram surgindo. Com o tempo, os Lutz tiveram que admitir que a história era apenas uma fabricação. E isso veio à tona durante várias batalhas legais. Uma delas envolveu o próprio advogado Weber, que processou a família após ser excluído de um lucrativo contrato de livro, pedindo 2 milhões em danos. Outros processos surgiram quando os novos proprietários da casa processaram os Lutz por invasão de privacidade, já que curiosos sempre invadiam a casa à procura de espíritos demoníacos. Até o próprio assassino, que gerou toda a atenção para aquela casa, alegou que a história não passava-se de uma mentira e que a única verdade foi o trágico assassinato, sem qualquer envolvimento de fantasmas ou demônios. Os novos donos da casa alegaram que nunca tiveram nenhuma experiência sobrenatural lá. E sua única preocupação era espantar curiosos. Eventualmente a casa foi reformada, recebeu mudanças na fachada e até um novo nome, só para tentar acabar com a fama. Apesar de tudo, os Warren insistiram até o fim que Amityville era o lugar mais assombrado que eles investigaram. E foi isso que aumentou sua notoriedade e consolidou sua fama como autoridades em assuntos paranormais. O casal ainda se beneficiou do envolvimento em filmes como Amityville 2, A Possessão e O Conjuro, que fez referência às investigações. Sua popularidade aumentou significativamente e eles se tornaram conhecidos em todo o país. Mas ao longo dos anos, novas controvérsias surgiram. O escritor Ray Garton, que trabalhou com eles no livro Um Lugar Sombrio, revelou que Ed o incentivava a inventar detalhes para deixar as histórias mais interessantes. E é claro, vendáveis. Segundo ele, as versões das famílias envolvidas não batiam. E mesmo assim, os Warren diziam para seguir em frente com a publicação. E com o sucesso de O Exorcista, os Warren mudaram o foco. É claro, eles iam aonde dava dinheiro. O foco foi de fantasmas para possessões demoníacas. E isso levantou ainda mais suspeitas sobre a autenticidade das histórias. Outro caso famoso foi o julgamento de Ernie Johnson em 1980. Ele matou seu senhorio e alegou estar possuído por um demônio. A defesa até tentou usar essa justificativa, mas o tribunal rejeitou. E Johnson acabou sendo culpado por homicídio culposo. E em meio disso ainda surgiram acusações sombrias sobre a vida dos Warren. Judith Penny alegou ter tido um relacionamento com Ed
quando ela ainda era menor de idade. E disse que Lorraine sabia, também afirmou que Ed abusava física e verbalmente de Lorraine. Essas acusações vieram à tona em reportagens e livros, mas nunca foram totalmente esclarecidas. Mesmo assim, Hollywood e Warner Bros. Continuam lucrando com o legado dos Warren, alimentando a franquia Invocação do Mal, que vale bilhões. Muitos dizem que o problema é que a imagem pública deles foi construída como se eles fossem heróis e virtuosos, quando, na verdade, há muitas sombras em torno de suas histórias, muitas dúvidas. Há muitas coisas por aí que te faz coçar a cabeça, né? Talvez exista algo real dentro dessas histórias, vai saber, né? Mas não dá pra negar que boa parte pode ter sido sim dramatização. O certo é que Ed e Lorraine sabiam como dar um show e fazer din-din. E está em cartaz no cinema o filme Invocação do Mal 4, O Último Ritual. Dizem que é o capítulo final com Patrick Wilson e Vera Farmiga de volta como Ed e Lorraine Warren. O longa é inspirado em um dos casos mais assustadores investigados por Ed e Lorraine Warren, onde uma família em 1980 viveu uma série de eventos estranhos em uma casa na Pensilvânia, com sons estranhos, cheiros esquisitos e até uma presença demoníaca que atacava membros da família. E eu já vou preparar um vídeo onde eu vou destrinchar essa história, tanto a história real quanto o que aconteceu no filme, do real ao que foi dramatizado pelo cinema. Então não perca tempo, já se inscreva no canal e ative o sininho para você ser lembrado assim que eu postar o vídeo, beleza? Tamo junto,